Olá, servidor, olá, servidora da Prefeitura da cidade do Recife, tudo bem? Eu sou o Anderson e vamos para a nossa aula 1.1, né? Que são os principais acordos ambientais. Vamos ver hoje, né, alguns conceitos sobre meio ambiente e os principais acordos ambientais internacionais. Não são todos, mas os principais, aqueles que influenciaram mais, né, essa pegada ambiental e este despertar para o desenvolvimento sustentável, que é o tema da nossa aula de hoje. Vamos lá? Então, o meio ambiente em evidência, né? Como foi que nós, enquanto sociedade, começamos a despertar os nossos interesses quanto aos assuntos ambientais? Década de 60 ela foi um dos principais momentos da nossa sociedade que influenciou, né, para que, principalmente a ONU, né, começasse a pensar como nós podemos aliar o desenvolvimento, né, a sustentabilidade. Só que essa palavra sustentabilidade ela vai vir um pouco mais à frente, né? Vamos lá. Então, a partir do mundo pós-guerra, armas nucleares e o receio de grandes impactos ambientais radioativos. Então, a gente já passou ali por um período de pós-segunda guerra mundial, então o mundo estava, né, bem temeroso. Então, a gente teve a imagem, né, da Terra, do espaço, a partir do final da década de 60, a gente teve o Silent Spring de Rachel Carson, nesse caso, né? Então, esse livro Primavera Silenciosa, pessoal, foi a principal obra que fez com que todos nós começássemos a ter a primeira sensibilidade a nos despertar os grandes problemas ambientais que estávamos passando. Esse desenvolvimento, como é que a gente está de fato utilizando os recursos naturais para que ele de fato ele possa ser, né, sustentável? Então, neste caso aqui, o Primavera Silenciosa, o que aconteceu? Ela veio colocar em evidência a utilização do DDT. O DDT era um pesticida utilizado nas lavouras e ele causava grandes impactos ambientais, principalmente nas aves. A Raquel, ela começou a observar uma grande mudança no comportamento das aves e na reprodução das mesmas, né? Principalmente ela começou a notar uma mudança nas cascas dos ovos dessas aves e grande contaminação do solo. Até que ele foi banido na Suécia e no começo da década de 70 também nos Estados Unidos, né? E houve o banimento geral dessa utilização desse pesticida chamado DDT. Então, vamos dizer assim, o primeiro processo de educação ambiental, né, se a gente for falar de educação ambiental, neste caso, foi com o livro Primavera Silenciosa. Foi a partir daí da leitura deste livro que todas as pessoas, né, aqueles que leram principalmente, começaram a despertar e a cobrar das autoridades uma posição para que nós pudéssemos associar, né, o desenvolvimento à sustentabilidade. Então, a gente pode dizer aqui que o livro de Carson, ele foi aí esse começo de toda essa pegada ambiental. E aí nós vamos ter as conferências, né? A Conferência de Estocolmo, lá em 72, ocorreu entre os dias 5 e 16 de junho de 1972 em Estocolmo, na Suécia, né? E este evento ele ficou conhecido como Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano. Como nós podemos, né, neste caso, associar este desenvolvimento? A primeira conferência, né, a que nós vamos estudar, começou lá em 1972 com a Conferência de Estocolmo. Ela ficou conhecida como Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, né, e ela ocorreu entre os dias 5 e 16 de junho de 1972, lá em Estocolmo, na Suécia. Foi também a partir daí, né, que a gente tem o Dia do Meio Ambiente, né, principalmente comemorado aqui no Brasil. Então, enquanto toda a população mundial, logo após a leitura do livro Primavera Silenciosa, nós estávamos preocupados com toda essa questão da sustentabilidade do nosso planeta. Então, a ONU, né, convocou esta conferência e ela foi um grande marco na nossa sociedade. E a partir daí nós tivemos um documento chamado Manifesto Ambiental, com 19 princípios, né? E estes 19, com vários princípios, porém 19, de todos estes princípios, 19 deles foram aqueles que nortearam todos os países a criarem as suas agendas ambientais. Onde bem mais tarde, lá em 1992, né, com a Rio 92, a Eco 92 nesse caso, nós vamos ter aí a
criação das agendas 21, né? Que são os planos estratégicos para os próximos 21 anos e, consequentemente, outros tipos também de agendas. Então, continuando com a Conferência de Estocolmo, ela foi denominada, né, de Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, e um dos seus objetivos foi limitar e, na medida do possível, eliminar os obstáculos ao meio ambiente humano. O que acontece? Entre na década de 80 e 83, o secretário-geral da ONU convida a médica Gro Harlem Brundtland, mestre em saúde pública e ex-ministra da Noruega, para estabelecer e presidir a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento. É a partir daí, em 1987, que ela cria o seu relatório, né, intitulado aí no livro, que dá título ao livro Nosso Futuro Comum, que é o relatório de Brundtland, que leva praticamente o mesmo nome dela, né, que inicia a pauta sobre desenvolvimento sustentável. Aí sim, até agora nós tínhamos a ideia de desenvolvimento, né? Que desenvolvimento é esse? Como é que a gente pode garantir o desenvolvimento, garantir a industrialização, porém com a perenidade de recursos naturais? Então, nós temos já a partir de 1987 esse estopim, né, a partir do Nosso Futuro Comum, do relatório de Brundtland, desenvolvimento sustentável. A pegada agora é justamente associar isto para a criação das agendas. Então, nós temos, né, o relatório de Brundtland e o desenvolvimento sustentável, com aqui a capa do livro, Nosso Futuro Comum, e a própria médica que levantou esta pauta, já agora com o próprio nome Desenvolvimento Sustentável. E o que é desenvolvimento sustentável, né? É aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer as possibilidades de as gerações futuras atender às suas próprias necessidades. Ou garantir a perenidade dos recursos naturais, tal que as gerações atuais possam utilizá-los para garantir para as gerações futuras também. Você respeitar o tempo da natureza, é a gente poder produzir no tempo da natureza, respeitando o meio ambiente, sem agredi-lo em prol de um lucro excessivo. Então, todas as nações elas devem pensar prioritariamente nessa questão de desenvolvimento sustentável. Chegando agora, né, à década de 90, temos a Eco 92, o Cúpula da Terra, assim como ela ficou conhecida. Na cidade do Rio de Janeiro, as Nações Unidas elas se reuniram para tratar, de fato, do desenvolvimento sustentável e instituir as diretrizes para a criação da Agenda 21. Segundo a ONU, na Agenda 21, os governos podem delinear programas que detalhem as ações para afastar o mundo do atual modelo insustentável de crescimento econômico, direcionando para as atividades que protejam e renovem os recursos ambientais, no qual o crescimento e desenvolvimento dependem. As áreas de ação incluem proteger a atmosfera, combater o desmatamento, perda de solo, desertificação, prevenir a poluição da água e do ar, deter a destruição das populações de peixes e promover uma gestão segura dos resíduos tóxicos, ou seja, essa foi a base para todas as agendas 21, né? A partir daí, traçar estratégias para que as nações criem suas próprias agendas, né? São chamadas de Agenda 21, para os próximos 21 anos. Então, o que acontece, né? Objetivos. E quais são os objetivos dessa agenda? Existe a Agenda 21 Global, né? Um documento com 40 capítulos que norteia os países a realizar as suas agendas 21, e nós temos a Agenda 21 brasileira, né? Quer dizer, tínhamos que ela durou de 97 a 2002, quando houve praticamente, né, outras reuniões para verificar se de fato as nações estavam cumprindo aquilo que foi dito lá em 1992. A gente teve a Rio mais 10 e Rio mais 20. Então, a Agenda 21 brasileira foram 6 eixos temáticos que tomaram os nomes de agricultura sustentável, cidades sustentáveis, infraestrutura e integração regional, gestão dos recursos naturais, redução das desigualdades sociais e ciência e tecnologia para o desenvolvimento sustentável. Ou seja, deveríamos garantir até o ano de 2002 todos estes objetivos, né? No caso, a Agenda 21 nacional, a Agenda 21 brasileira.
10 anos depois, no ano de 2002, em Joanesburgo, as Nações Unidas se reúnem para verificar quais foram os objetivos que foram atingidos a partir das Agendas 21 criadas, né, desde a Eco 92. Rever as ações que foram implementadas na Eco 92, né, e tentar melhorar a vida das pessoas e conservar nossos recursos naturais em um mundo que está crescendo em população, com demandas cada vez maiores por alimentos, água, abrigo, saneamento, energia, serviços de saúde e segurança econômica. Este foi um dos objetivos da Rio+10. Né? Infelizmente, as nações cada vez mais falharam em relação a cumprir os objetivos das agendas ambientais, né? Porque este é um dos grandes desafios da nossa sociedade, associar o desenvolvimento à sustentabilidade, desenvolvimento econômico. A Rio+20, no ano de 2012, após 20 anos da Eco 92, tivemos a Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável. A partir daí, esta palavra desenvolvimento sustentável, ela passa cada vez mais a ser um dos principais pilares, para que nós possamos atingir o desenvolvimento sustentável das nossas nações. E, após a Rio+20, nós tivemos, em Nova York, no ano de 2015, a Cúpula do Desenvolvimento Sustentável. E as nações têm que criar a Agenda 2030, ou Agenda 2030, como pode ser chamado, com cada um destes 17 objetivos. Estes objetivos, eles têm como base, simplesmente, que todas as nossas sociedades pudéssemos atingir todos eles. Objetivo 1 é a erradicação da pobreza no país, fome zero e agricultura sustentável, saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável e saneamento, energia limpa e acessível, trabalho decente e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, ação contra a mudança global do clima, vida na água, vida terrestre, paz, justiça e instituições eficazes, parcerias e meios de implementação. E a gente pode verificar, e nas próximas aulas a gente vai destrinchar um pouco mais desses objetivos, mas que, infelizmente, a gente vê que estamos bem além de conseguirmos atingir cada um deles. O desenvolvimento sustentável, ele depende da ação coletiva, da ação de cada um de nós, mas que as autoridades precisam também ver quais ações e quais estratégias cada país deve ter para criar as suas agendas e, nesse caso, associar o desenvolvimento econômico a cada um destes objetivos. Porque a questão econômica, ela sempre vai esbarrar na utilização do recurso natural. Mas como podemos utilizar esse recurso da maneira mais sustentável possível, né? E realmente fica aí este desafio para cada um de nós enquanto sociedades, enquanto sociedade. Bom, fica aí alguma, das referências utilizadas nestes slides e espero que vocês aproveitem muito mais, o conteúdo, que está por vir também. Não esqueçam de fazer as atividades propostas no ambiente virtual e bons estudos. Até mais.